Adiantou nada. Chão sujo. Parede limpa, chão sujo. Sujo. Chão sujo. Quando era pirraia, eu falava três. E era... Até uns 20 e poucos anos, era três. Pô, hoje é terapia, gente. Aí aqui com vocês. Aí fui fazer fonoterapia porque apareceu uma fenda. Aí aprendi a dizer três. Vou encaminhar essa mulher pra algumas pessoas. Tá gravando O que é que já? foi? É! Gente! Pegas no flaga! Veja! É o quê? Isso é um pouquinho dos bastidores, viu, minha gente? É assim, divertido. Bem legal. É só um teste, né? Menina, e na live dos plantonistas que eu fiquei, vai começar e tu fez... Ele não avisa não, sacanagem. Mas isso aqui é bom pegar a surpresa. Não, mas tipo, já era ao vivo. Meu Deus, imagina. Tá bom assim? Tá, bora lá. Vamos combinar por onde a gente começa? Pelo começo? A gente não vai ter roteiro. Que a graça... Então bora. Ele tá gravando. Você quer começar? Ele tá gravando. Você quer começar ou quer que eu comece? Comece, querida. Você é a mulher do início. Ele não, mas tanto faz. Bora lá? Eita! Não ia falar uma besteira aqui. Pessoal, o podcast de hoje vai ser especial. O episódio de hoje teremos nós, Jeane Gomes, Milka Lorena, como entrevistadas. Resolvemos fazer esse episódio para falar um pouquinho da nossa história e do podcast. Afinal, estamos aí há 2 meses entrevistando pessoas e... de sucesso. Exatamente. E as pessoas perguntam como surgiu essa ideia, como é que... De onde vocês começaram, como é que foi esse início, e a gente vai contar um pouquinho para vocês aqui da nossa trajetória. Um papo descontraído, temos café aqui, nossa equipe também tá aqui do outro lado, acompanhando. A gente vai até fazer um brinde. A vocês e ao podcast, cuidado aqui para não cair o café. E ao nosso cinegrafista que tá ali do ladinho. Que vocês já devem ter visto nos bastidores do nosso podcast. Agora, vamos lá. Jeane, se apresente para o nosso público que está em casa, que não te conhece. Fala um pouquinho pra gente de sua trajetória na enfermagem. Então, eu sou Jeane Gomes. Já sou enfermeira desde 2011. Mas antes de ser enfermeira, eu fiz o técnico de enfermagem. E resolvi enveredar pela enfermagem porque me apaixonei pela profissão. E pela possibilidade de poder cuidar de pessoas. E desde que eu fiz o técnico, de lá para cá, não parei com essa vontade de atuar na área. E aqui estou, junto com Milka Lorena, nesse projeto maravilhoso do podcast, que é dar voz a essa profissão, a esses profissionais dessa profissão tão importante dentro do ambiente hospitalar, e que precisam ser vistos, que precisam ser respeitados, que precisam ser valorizados e que precisam ter seu espaço de uma forma justa. E inclusive, não somente ela é técnica de enfermagem, como ela também é enfermeira, né? Sim. Logo depois que tu terminou o técnico, já fez a faculdade? Isso, eu terminei o técnico, eu não vou dizer a data não. Não precisa revelar essas questões, se quiser, ok. Mas... Não é sem problema, eu terminei o técnico em 2004, aí terminei em 2004, de julho mais ou menos de 2004, tá fazendo o quê? 14 anos, né? Fez 14 anos. 2004, tu tá fazendo 20. Não. Meu Deus! Chocada, que ela não sabia como técnica, é verdade. 20 anos. E olha que eu não sou boa de exatas, mas de 2004 para 2024, 20, tá fácil essa. Então, quando foi em 2005, eu entrei na universidade de enfermagem. Logo em seguida, eu engravidei. E eu tive uma gravidez bem tumultuada, assim, precisei ficar de repouso, 9 meses, e aí eu tranquei a faculdade. 2 anos depois eu voltei, em 2007, e aí não parei. Continuei. Concluí a faculdade em 2011,
Porque como todo bom estudante, eu reprovei uma disciplina, né? Então, eu me formei com a minha turma, não dá para abafar, vamos falar a verdade. Veja, né? Revelações. Mas aí deixa eu justificar. Quando eu reprovei essa disciplina, porque quando minha segunda filha nasceu, né, detalhe, né, minha gente, eu passei a faculdade inteira grávida. A primeira nasceu, eu parei a faculdade. Quando eu voltei, eu acho que no terceiro período por ali, em 2008, eu engravidei de novo. Em 2007, aí ela nasceu em 2008. E quando ela nasceu, eu estava no terceiro período. Eu lembro, acho que eu tinha umas 10 disciplinas. Era uma loucura. Eu dava de mamar, dava menina para dormir e estudar. Então, eu fiquei em recuperação em todas as disciplinas nesse período. Tá perdoada, então? Reprovei só uma, tá? Então, assim, tá de boa. Aí eu deixei para pagar no final. Por isso eu terminei em 2011. Mas me formei com minha turma. Foi em 2010.2. Mas aí, 6 meses depois, em 2011, eu realmente concluí e recebi o diploma. E depois, acho que, como eu falei, fiquei grávida a faculdade inteira. A Letícia nasceu em 2008 e em 2009 nasceu o Bruno. Meu Deus, foi o período da graduação, realmente. Mas foi ótimo, assim. Né? E eu tinha um suporte muito bom de minha tia, que me ajudava bastante. Tia, te amo. Beijo. E foi maravilhoso. E aí, estou aqui hoje, né, contando um pouquinho da minha trajetória. Já já a gente conta para vocês um pouquinho da história do podcast. E foi muito bom, gratificante, aprendi muito com a enfermagem. Estive na linha de frente na época do Covid, né, em 2 hospitais Covid, foi uma loucura, mas deu certo. E acho que em 2013 eu fiz a pós-graduação em saúde pública. Já ensaiei várias vezes fazer o mestrado, mas eu confesso que eu começo, vou, não vou, mas eu concluo, chego lá. E estou aqui hoje, com esse projeto maravilhoso, junto com esta pessoa maravilhosa, que vai falar também um pouquinho sobre ela. E é isso, e falar que a enfermagem, ela... Uma frase que a gente escuta muito, enfermagem por amor, eu não gosto dessa frase. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter amor, porque senão não funciona, não sai bem. Mas a enfermagem hoje, ela faz parte da minha vida, eu faço parte dela e não me imagino fazendo outra coisa. E estou muito feliz com essa profissão, de verdade. Massa. Massa. Mas me conte, Milka, e você? Ai, gente, quando é pra falar da gente mesmo é meio estranho. Pra mim, né? Eu não sei pra você, mas é estranho falar um pouquinho de si mesmo. Vou tentar resumir, não tem muitas emoções. Mas, assim que eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu queria saúde. Uma coisa que eu tinha certeza é que eu não era nem de humanas, nem de exatas. Eu amava biologia. Então, quando eu estava no meu 3º ano, eu resolvi fazer vestibular e eu coloquei fisioterapia e odonto. Tipo, nada a ver com o que eu faço hoje. É saúde, né? É saúde. Eu sabia que eu queria saúde. Aí pronto, quando eu fiz vestibular na época, a gente não era o Enem, que a gente faz hoje e você escolhe a faculdade. Era assim, você quer federal, decida logo o que você quer. Antes de saber sua nota, se você entra ou não, você já fazia. Então era uma coisa bem fechada, que eu poderia até passar em outros cursos e com a minha nota, mas a gente tinha que decidir antes. Resumidamente, eu não sabia... não passei, enfim, levei ponto de corte. Aí pronto, eu tava inclusive na Bahia, quando o pessoal falou, olha, por que tu não faz enfermagem? Aí o pessoal disse, por que tu não faz pra ser Ana Nery? Eu nem sabia da diferença, e a gente entrevistou alguns convidados que falaram disso também, que não sabia que tinha essa diferença de técnico pra superior. Aí eu disse, Ana Nery, aí o pessoal, e assim, é uma profissão que você não fica desempregado. Aí eu, beleza. Aí eu fiz pelo ProUni, eu fui bolsista do ProUni. E aí a gente tinha que colocar 5 opções. E aí tinha que dizer o curso e a faculdade que você queria cursar. Aí eu botei enfermagem, fisioterapia, enfermagem, nas 5 opções. Ela nem queria enfermagem, ela não queria. Assim, eu não sabia, né, que eu queria, na verdade. Aí quando eu passei nas 5 vagas. Só que eu poderia escolher só uma. Aí eu fiquei na primeira, que foi enfermagem, que eu botei 3 vezes enfermagem. E quando eu descobri, né, ao longo do curso, né, eu fui me apaixonando a cada matéria que se passava. Eu ficava, caramba, urgência e emergência, que massa. Quando chegava materno, eu amo materno, depois cirúrgico. Então, a enfermagem, para quem quer
saúde, você, querendo ou não, você vivencia um pouquinho de nutricionista, de psicólogo, de fisioterapeuta. Então, pra mim, eu achei que realmente eu escolhi certo o que eu queria fazer. Então, e a primeira coisa que me disseram assim que eu me matriculei é: você não pode reprovar nenhuma cadeira, porque senão você perde a bolsa. Então, eu fui aquela aluna que tentava sempre. Eu mirava no 10, porque se eu errasse no 10, eu ficava na média ali e não chegava a perder nenhuma cadeira. Porque senão eu tinha medo de perder. Realmente, bolsista tem essa vida aí tensa. De perder a bolsa. Isso. Mas aí me formei. Também sou especialista como você em estratégia de saúde da família. E desde que me formei, a vida foi me levando para a área da docência. Então, desde lá, eu leciono. Tiveram algumas oportunidades de assistência, mas assim, na pandemia, em situações bem complicadas que não eram vantajosas para mim na época. Acabou que eu não entrei na área hospitalar, mas sou muito feliz no que eu faço. A questão é que a gente vê muito preconceito. Você trabalha ou só dá aula? Ouvi muito isso. Muito isso, né? Aí, enfim, mas durante, inclusive, minhas disciplinas, ao mês cirúrgico, né, no processo eu fiz o curso de instrumentação. Então, tenho esses dois universos aí de especialidade que eu gosto, né, de estratégia de saúde da família e de docência e de cirúrgico, né? Que instrumentação foi por conta disso. Mas, breve resumo sobre a minha vida até então. A gente tem aí uma outra questão, uma história interessante que o pessoal gostaria de saber, acredito eu. Como surgiu a ideia do podcast? E aí, eu vou deixar que nossa querida Jeane fale, porque esse processo aí iniciou na cabecinha dessa pessoa. Então, pode falar, Jeane. Então... Deixa eu só concluir uma coisa, né? Que eu não falei que eu também sou da área da docência, né? Que é uma coisa que eu amo muito. Eu acho importante trazer isso aqui. A gente participa, tanto eu como o Milka, dessa coisa da formação dos profissionais de técnico de enfermagem. E eu confesso que eu fico muito orgulhosa, porque é muito bom fazer parte desse universo de formação e encontrar o aluno lá na frente, atuando, né, no Covid, na época do Covid, eu encontrei alguns alunos na assistência e trabalharam comigo, e foi muito bom, gratificante. Mas, bom, falando do podcast, como eu falei inicialmente, a enfermagem é uma profissão que sempre, desde que eu conheci, que eu enfiei a cara aí para aprender a estudar, né, ser técnica, eu me apaixonei. Confesso que cuidar é um universo que, para mim, é fascinante. E, à medida que ia me aprofundando, eu via também muitas queixas. Né? A gente vê muitas queixas, era muita coisa negativa sobre a enfermagem. E, assim, eu me considero uma pessoa muito positiva, escuto muito isso das pessoas, e eu busco enxergar as coisas positivas em tudo que eu faço. E não foi diferente com a enfermagem. Toda vez que eu via alguém falar na enfermagem, aquilo outro, meu Deus, não é possível. Não tinha nada de bom aí. Isso começou a me incomodar. Já fazia algum tempo, alguns anos que me incomodava. Houve uma época que eu parei um pouquinho de me envolver com a enfermagem por conta dos filhos, né? Na época era casada e tudo mais, e abri mão. Mas eu tinha um desejo ardente no meu coração de gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa imagem. Porque é uma profissão, como tantas outras, porém, ela tem muito valor. Essas pessoas, a gente escutava muito assim, né? Acho que ainda hoje. Você está estudando enfermagem, por que não estuda mais um pouquinho e faz medicina? Cara pálida. É enfermagem. Tem para onde. Né? Então, isso ficou me incomodando. E aí, quando surgiu essa coisa da internet, né? Que hoje a gente tem toda essa facilidade com a internet depois da pandemia, veio a questão dos podcasts. Eu digo, olha que massa, né? Você via as pessoas sendo entrevistadas, falando da sua história, e pararam para ela, disse. E um dia assistindo, eu disse, cara, se de repente a gente fizesse uma coisa dessa com a enfermagem. Trazer esses profissionais para contarem sua história, para falar, para estar ali, mostrar que a enfermagem ela é muito mais do que as pessoas colocam aí nesse mundo, nesse universo de queixas, reclamações, de salário baixo, disso, aquilo. É verdade, salário é baixo. Ainda, por enquanto, mas tem ainda que tá, enfim, vamos lá continuar, depois a gente fala sobre. Isso, a gente merece muito mais. Só que a gente precisa fazer com que esse merecimento chegue, precisa abrir portas. E isso ficou na minha cabeça. Só que assim, eu disse, meu Deus, sozinha não dá, né? Eu acho que sozinho a gente não vai
Sozinho a gente vai, junto a gente vai muito mais além. E eu fiquei com isso guardado na cabeça e no coração. Eu disse, Deus, na hora certa, a pessoa certa vai surgir para a gente abraçar esse projeto e a coisa dá certo. Um belo dia, aliás, entrei na docência, conheci esta moça, né, talentosíssima, e um dia a gente vindo do almoço com o pessoal da escola, do nada disse, Milka, vamos montar um podcast? Bagunça, tá bom, eu tô falando sério, tá bom, vem, e a gente foi. Na conversa ali, ela nem deu crédito, minha gente achou que logo era de início brincadeira. É tanto projeto que o pessoal fala assim, brincando, que eu pensei, tá, vamos. É mais um. Bora. Só que assim, eu não tinha pensado, ela não tinha ideia, mas quando ela falou novamente, porque ela falou isso na rua, esse dia eu tava tão louca que eu achei R$20 no chão, vou contar a história que eu sou assim, de brincar, sabe? Quem é próximo sabe que eu sou de brincar. Então eu tava naquela alegria de, eita, achei dinheiro, eu tô feliz, tava com o pessoal do trabalho, ela falou a ideia do podcast, beleza, eu pensei que era só uma ideia, mas não sabia que era uma coisa que ela já tava pensando há um tempo e que ela tava querendo levar a sério. Aí, quando ela veio falar comigo de novo, ela tava na sala dos professores, só tava eu e ela. Eu disse, tá, então bora pensar aí como é que a gente pode fazer, porque eu também não quero fazer uma coisa de qualquer jeito, pra, sei lá, pra não passar vergonha na internet, porque eu me preocupo muito, porque eu sou muito detalhista. Vocês nem sabem o quanto a gente é detalhista. Aí eu já tinha um canal no YouTube e eu gravava com uma pessoinha chamada Jackson, que é a pessoa que fica atrás das câmeras, que agora está do lado aqui, que está assistindo tudo que a gente está se falando aqui. Aí eu disse, olha, eu vou apresentar uma pessoa que ela trabalha fazendo filmagens, tem um estúdio, tudo organizado, e eu só quero fazer se for pra gente fazer desse jeito, com um áudio de qualidade, com um vídeo de qualidade, eu confio e tal. E aí foi quando ela disse, então bora fazer tudo organizado. Nesse processo, a gente já começou a pensar e demorou um pouquinho ainda. Foi, acho que a gente demorou uns 15 dias ainda, 20 dias, quase um mês. Que ela ficava, tu já falou já com a pessoa do estúdio? Ela não tava dando fé, não. Confesso que eu tava pensando, meu Deus, será que isso vai dar certo? Eu sou uma... Veja só, aqui tem uma... Ela disse que ela vê o lado positivo das coisas. Aqui, a minha cabecinha já é o contrário. Eu sempre vejo os empecilhos antes de ver o lado positivo. Isso eu confesso que eu tenho esse defeito. Assim, eu fico muito e se, e ela é a minha motivação. Então, querendo ou não, se o podcast é o que ele é hoje, né? Porque assim, só temos 2 meses, eu sei, tá? Mas em um mês a gente conseguiu... 2 meses de muito sucesso. Dobrar o número de seguidores. A gente entrevistou pessoas muito influentes. Assim, querendo ou não, a gente tá numa expansão legal. Então, isso se dá porque eu tenho a parte que me faltava aqui, né? Que é a parte do gás, da motivação. Porque, assim, eu olho sempre pro... Ai, meu Deus, e essa questão aqui? Ela, Milka, fale dessa forma, fale desse jeito. Não pense desse jeito, não use essa palavra. Eu, poxa, mas é porque eu sou assim. Aí acaba que a motivação vem daqui, né? E acaba que... o que me faltava era constância. Eu tinha um canal no YouTube que eu fazia um vídeo, um ano depois eu gravava outro, depois de 2 meses eu gravava. E ele ia crescendo por misericórdia, assim, sabe? O pessoal ia entrando porque queria, porque não que eu divulgasse. Mas aí ela fez com que eu tivesse essa constância. Tanto que hoje em dia a gente, a cada uma semana quase, né? Ou a cada 15 dias, a gente já tá tendo um entrevistado diferente, né? Isso. Deixa eu só acrescentar, ela coloca aqui eu sou a constância que eu pego no pé dela. Eu costumo dizer que a gente fez um casamento perfeito, né? Olha aí, eu fui casada, a gente já sai da maldição de Florence. Casamos com o podcast. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu não sei nada de Pode falar alto. Olha, mexer em tecnologia. Mexer no Instagram. Se vocês me seguem no Instagram, vocês já viram que ele tá uma bagunça. Eu vou arrumar, eu juro. E eu digo, caramba, quando eu me aproximei de Milka com essa proposta, aí foi que eu percebi o quanto ela manjava de todo esse assunto de tecnologia, de vídeo. O canal dela eu já tinha visto, mas não tinha entrado em detalhes. E aí eu fui olhar e disse, pronto, achei a pessoa certa. E aí, aí eu costumo dizer para ela em algumas conversas que a gente fez o casamento perfeito. Ok, eu tô aqui insistindo na constância, vamos dando gás, e ela vai lá e pega a parte técnica, junto com o Jackson aqui, que manja os dois. Cada um com sua área, né? Cada um com sua área. Então, assim,
foi a mão de Deus. A coisa deu certo, está dando certo, vai dar muito mais. E a gente achou por bem de vir contar essa história para vocês, né? É um detalhe interessante que vocês não sabem é que a gente está atualmente é nosso, a ideia do projeto é nossa, não temos nenhuma empresa, nenhuma instituição por trás, então todos os comentários que a gente faz em todas as entrevistas são opiniões nossas, né? Nossa construção nossa, não tem nenhuma empresa dizendo, olha, vá por esse caminho, fale dessa questão. Inclusive, mas se quiserem patrocinar a gente, estão aí. Eu tô falando no dia de hoje, tá? Mas assim, tudo a gente tá fazendo, ó, ralando. Na frente das câmeras maquiadas, maravilhosíssimas, mas atrás dos bastidores a gente sabe o quanto a gente ralou e está ralando atualmente para manter essa ideia. E assim, para quem ama a enfermagem, sabe que, apesar de sermos protagonistas, eu coloco no final, embaixo dos vídeos, trazendo protagonismo à enfermagem, porque nós somos a maior categoria profissional da saúde, e apesar de estarmos lá, quando todo mundo para, é o teto caindo, quem fica lá com o paciente é o enfermeiro ou técnico de enfermagem. Então, quando a gente vai ter uma cobertura de alguma coisa com relação à saúde, o que é que vai ser escutado muitas vezes é a categoria médica, outros profissionais, e a enfermagem, apesar de ser maioria, sempre escanteada. Então, esse podcast é justamente para dar voz. A gente, inclusive, teve muita mudança depois da pandemia, recebemos muitos aplausos, muitas flores que não pagam conta, mas a gente precisa ouvir esses profissionais. E, assim, esse podcast tem uma missão muito importante, que eu acredito que se as empresas e as instituições de enfermagem começarem a notar, vão perceber a relevância e vão começar a investir também na ideia, porque era o que faltava pra gente, né? Então, a nossa ideia do podcast além de dar voz aos profissionais da enfermagem, é trazer também o esclarecimento para a sociedade do tamanho da importância desse profissional, porque a gente escuta muito, a gente já falamos aqui em outros episódios, que existem muitos equívocos. A sociedade precisa entender que o enfermeiro, ele tem habilidade por exemplo, o enfermeiro, ele faz sim o pré-natal, e muito bem feito, por sinal, né? Inclusive, desculpa, não quero quebrar teu raciocínio, recentemente, a gente fala sobre isso, teve uma candidata a vereadora que falou: vocês gostariam de fazer o pré-natal com a enfermeira? Isso, era isso que eu falei. Exatamente. E assim, ela rapidamente cortou o vídeo da internet porque a enfermagem caiu em cima, por conta desse equívoco. Então a gente pensa que é uma coisa que já foi superada, que a sociedade já estava entendendo, mas não. A cada dia é uma surpresa da ignorância, ou seja, a falta de informação da sociedade. Pois é, então a gente precisa trazer... O papel do podcast, inicialmente, era dar voz à enfermagem, falar desses profissionais para eles virem aqui, contar a sua trajetória, só que a coisa está tomando uma proporção e que hoje a gente enxerga que o nosso papel aqui dentro da internet para os profissionais, para a profissão, é muito maior, porque a gente também tem um papel de... orientar, não sei nem se a palavra seria orientar, mas de esclarecer, de trazer essa informação para a sociedade. Educação e saúde. Isso, educação e saúde, perfeito, que a gente já faz isso, né, com constância. Trazer para a sociedade, mostrar que não é provar, mas é esclarecer mesmo, conscientizar de que nós, da enfermagem, nós temos, sim, algumas atribuições que é direito, que é lei, que está lá comprovado. Que a gente pode, o enfermeiro pode fazer pré-natal, o enfermeiro pode prescrever algumas medicações, claro que existe aí um limite, porque isso é um papel da maioria das medicações, ele fica com o profissional médico, mas a enfermagem, ela também tem esse papel de medicar, tem o papel de planejar, enfim, gente, inúmeras coisas. E a sociedade desconhece, muitas das vezes a gente escuta assim, um posto de saúde, o enfermeiro que vai atender a sociedade. Sim, o enfermeiro. O enfermeiro, ele é habilitado para consultar, para realizar consultas. E hoje, dentro do empreendedorismo, nós temos consultórios de enfermagem. E são profissionais excelentes. Mas ele fez enfermagem, não fez outra profissão. Mas é nessa profissão
que ela exerce com excelência. E se bobear com muito mais cuidado, porque eu percebo muita diferença até na evolução mesmo. Você pega a evolução de enfermagem num posto de saúde, é uma redação, porque ela se preocupa com tudo. Desde onde a pessoa mora, do que ela se alimenta, do que ela vive. Tudo isso a gente tá observando e a gente pensa, mas é só um pré-natal, é só solicitar exame, ver se tá tudo Não. ok, se tiver errado, medica, se não tiver errado, encaminha. Não é só isso. Em algumas outras situações, em outros profissionais, eu vejo só 3 linhas de evolução com a letra nem legível, enquanto a categoria da enfermagem tem esse cuidado, esse olhar diferenciado. Mas, assim, para vocês entenderem que não é só enfermeiro e técnico que pode consumir o nosso canal. Quem pode estar consumindo? A sociedade de uma maneira geral, desde que ele queira compreender um pouquinho sobre o nosso universo e sobre essas questões que a gente acabou de citar. Exatamente. Uma coisa que eu queria, para não esquecer, porque para quem não sabe, eu acho que eu tenho TDAH, que ele não é diagnosticado. Aí quando eu lembro das coisas, eu tenho que falar na hora. Eu queria desde já agradecer a todo mundo que passou por aqui. Ou seja, a nossa primeira convidada, que foi Luana. Isso, Luana Brito. Luana Brito, você entrou na história do podcast como a primeira convidada. Seu episódio, inclusive, bastante assistido. Pra gente foi um prazer receber você. Quando a gente ainda não era nada, né? Ela topou e acreditou junto com a gente. Então, ó. Isso obrigada. É de extrema importância, porque assim, não é todo mundo que acredita numa ideia, no projeto e se compromete a estar aqui, querendo ou não, abdicando do seu tempo para estar fazendo outra coisa e vem. E detalhe, ela naquele dia tinha um compromisso e ligou para mim, mandou mensagem, estava preocupada, se preocupou, né? Ela simplesmente pediu para mudar o horário, não mudasse, não deixasse de fazer entrevista com ela, que ela queria muito estar aqui. Então, assim, obrigada por esse voto de confiança. Então, né? Luana Brito, um beijo, Luana Brito. Quero mandar um beijo também para Ana Paula, segunda convidada, nervosinha, ela estava aqui. Primeiro podcast da minha vida e a gente ir lá, segunda convidada. Beijo também. Passou aqui por a gente, no caso, Túlio. A Jéssica Falcão, né? A técnica de enfermagem, Jéssica. Maravilhosa. Né? Todos esses convidados, a gente está trazendo aqui no podcast o espaço para a enfermagem, técnicos e enfermeiros. Mas a única técnica até agora que passou foi a Jéssica Falcão, né? E assim, muito obrigada a você que esteve aqui com a gente, né? Teve o Túlio, que veio aí com cobras. Túlio. Eu ia falar só que Jéssica é um pouquinho participante da nossa equipe, a gente leva vocês no coração. Viu? Jéssica tá envolvida com a gente aqui. Túlio, querendo ou não, ele fez também história aqui no podcast, porque as outras entrevistas que vieram depois dele foi muito influenciado por indicação de Túlio. Isso. Muito obrigada, Túlio. Thaís Torres, né? A candidata aí, a vereadora de Caruaru. Gente, não sabe você de Caruaru vão votar nela. Ninguém sabe quando vai sair esse vídeo. Ela pode já ter sido eleita. Isso, mas a gente já tá falando aqui. Priscila Ferraz, obrigada. A nossa candidata aí de Recife. A gente também teve Carol Soares, maravilhosa. Que ajudou muito a gente na CB Obrigada, Carol. Que também foi um marco importante, a CB na nossa história. Pra gente dar esse looping. E, por último, não menos importante, temos também Ana Célia. Sim, minha queridinha prof da faculdade. Então, a gente falou disso, foram 7 episódios até o momento. E os plantonistas. Tequim, beijo, Tequim. Não esquecer de Tequim. Eu ia falar dos plantonistas, mas você já falou, né? A gente teve, para vocês verem que o nosso podcast é realmente mostrar esse universo da enfermagem, as inúmeras possibilidades. A gente tem enfermeiros que vieram aqui, técnicos de enfermagem, e dentro desse processo, um grupo de humorismo. Um grupo humoristas, né? Um grupo que veio para fazer a gente sorrir, né? Pegar todos esses perrengues do nosso dia a dia na assistência e eles transformaram isso de uma forma, suave, né? Sutil, engraçada. Então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui, o Tequim, que não é do grupo dos plantonistas, mas veio junto, veio abrilhantar, completar esse dia dessa entrevista, gente. Nosso coração, assim, é só gratidão. E é essa a proposta do nosso podcast. A gente está gravando aqui hoje, eu e Milka, para mostrar para vocês, para esclarecer, para conscientizar, para divulgar. Sigam
escutem, divulguem e acreditem na enfermagem, porque a enfermagem é, sim, uma profissão de muita qualidade, muita. E como pode falar enfermeira, a gente não poderia deixar de falar, né, como duas enfermeiras, que às vezes a gente fica aqui nos bastidores perguntando, os cortes vão com os profissionais convidados, mas a gente também tem a nossa opinião, inclusive para quem não entende, a questão do podcast, a ideia é uma troca entre profissionais, é uma coisa descontraída, não é simplesmente perguntas e respostas, a gente tem a intenção aqui de discutir como profissionais, entre profissionais, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente tem de novo para trazer para vocês. E quero dizer também que a gente tem muitas ideias para o futuro, muitos convidados já agendados, e a gente confia que vocês vão estar nessa conosco, né? Sim. E contamos que vocês divulguem para que outras pessoas venham a conhecer ainda mais essa nossa ideia maravilhosa, que é o podcast Pode Falar Enfermeiro. E, gente, aproveitando, esse espaço é nosso. E você que assiste nossos episódios, vai lá nos comentários, dá ideia, dá sugestões, pode falar, não gostei, gostei. A gente tá aberta para ouvir. De preferência, né? Que gostou. Que gostou. Mas, de repente, se quiser colocar alguma coisa, como uma vez uma amiga postou lá, vocês esqueceram de falar o sobrenome da entrevistada na hora da chamada. Que a gente esqueceu. Brigadinha. Eu lembrava desse detalhe, mas tudo bem. Mas não foi não foi algo negativo. Foi um lembrete, realmente, assim, às vezes a gente tá fazendo aqui com tanta boa vontade. Acontece, né? Galera. E foi ótimo ela ter falado isso, porque a gente agora começou a se policiar depois disso, né? Peraí, sobrenome. O sobrenome, eu pensei que era o nome. O sobrenome. Uhum. E é isso. Mas, gente, agradecemos muito a sua audiência. Muito obrigada por ter ficado até aqui. É um pouquinho da nossa história. Esperamos voltar daqui a um ano dizendo, olha, gente, já batemos o recorde. Estamos aqui já planejando nossa conversa do futuro com vocês, né? Pode até fazer um corte futuramente. De um ano de podcast, vou pegar esse trecho do vídeo e vou colocar lá junto com depois de um ano para saber o que foi que a gente cresceu, porque a gente sabe que esse projeto ele tem futuro e com vocês a gente vai longe. Com certeza. Queria também agradecer as pessoas que entregaram um pouquinho do seu tempo lá no CBCenf, né? Que eu não comecei a listar, porque senão ele não acaba hoje. Foi muita gente. Mas, assim, agradecer a todos vocês que estavam lá. E assim, foi tão bom aquele momento. Carol, muito obrigada por ter nos proporcionado isso. Porque naquele momento ali, quando a gente chamava as pessoas para conversar, eu já sigo vocês, estou adorando. E a gente ficou muito feliz, porque tinham grandes influências que estavam seguindo a gente, e quando a gente convidou, gente, eu estou amando, então isso é muito bom. Entrevistamos algumas pessoas também que estavam ali no povão, participando, e que adoraram fazer parte disso. Então, a vocês, muito obrigada. E lembrando que depois disso surgiram outros convites, né? E foi maravilhoso, aí a gente está caminhando. E é isso, né, Milka? Dizer também, nesse momento, aproveitar, dar o muito obrigada a Jackson, que está ali no cantinho, não quer aparecer, né, pela paciência. A gente está no início em que a gente está investindo mesmo, e aí eu vou trazer para vocês investindo no nosso bolso, investindo no nosso tempo, comendo o juízo de Jackson. E ele, assim, muito paciente, vem, às vezes dá uns puxões de orelha. Às vezes, quando ele dá uns puxões de orelha na gente, mas tá indo. E agradecer também a Milka, que confiou na minha ideia, abraçou essa ideia, assim, maluca, né? A princípio, como assim um podcast? Calma, pera. Mas ela acreditou. E aí, hoje, eu quero deixar aqui registrado que essa ideia hoje, ela não é mais só minha, né? É uma ideia compartilhada, uma ideia divulgada e que a gente está trazendo para vocês e vocês estão acreditando na gente também. Então, hoje, parceira, estamos aí firmes e fortes. Daqui a um ano a gente vai gravar de novo. Beijo, gente. Tchau, valeu.